E a nossa paraxá ela começa assim, ó. E Jacó chamou seus filhos e disse: reúnam-se, vós mesmos juntos, para que eu possa contar-vos sobre o que vos acontecerá nos últimos dias. Ajuntai-vos a vós mesmos e escutem, vós filhos de Jacó, e escutem, filhos de Israel, vosso pai. Interessante também que ele fala filhos de Jacó e filhos de Israel. Filhos de Jacó, físico e espiritual. Aqueles filhos que são descendentes e aqueles filhos são gerados, né, nas nações. E começa falando de Reuven, né? Reuven, tu é meu Bachor, meu primogênito. Reuven, tu és meu Bachor, meu poder e o começo de minha força, a excelência da dignidade e a excelência do poder. Então, só esse pedacinho aqui daria para a gente fazer um estudo Hazak, um estudo forte. Mas a gente está na linha psicológica e teremos que dar uma misturada um pouco nas profecias, né? Temos que dar uma encostada nas profecias também. Então, apesar de falar das profecias, a conexão dela vai ficar mais para o lado de psicologia mesmo. Por quê? Porque o nosso ciclo de estudo, ele é um ciclo de introspecção. O que é um ciclo de introspecção? É o aprendizado da Torá do alahá do coração. O que é introspecção? É você se analisar por dentro. Dentro de você. Nós temos o hábito e o costume, né, de imaginar que o efeito que as coisas do mundo causam dentro da gente, né? Às vezes o parceiro, a parceira, o filho, a filha, os vizinhos, amigos, parentes. O tipo de efeito que causa na nossa pessoa. Mas o maior problema das pessoas, em termos de sofrimento, de sofrer, não é o que o mundo aflige a pessoa ou o que as pessoas afligem a pessoa. É você se afligir com as coisas que acontecem exteriormente. É você se auto-afligir. Não tem dor pior e maior do que a auto-aflição. É óbvio que quando você está sendo afligido por outra pessoa, ou por outras pessoas, ou por um sistema, ou por alguma coisa assim, que é exterior, é lógico que você vai sentir e vai doer. Mas a que mais dói é a que você mesmo faz em você próprio. E para você fazer em você próprio, você pode pegar vários motivos. Você pode pegar vários atores. Você pode pegar atores externos e atores internos. Ou então misturá-los. E aí você sempre culpa o seu sofrimento, as suas lutas, nas outras pessoas. Nós vemos na paraxá anterior, Yosef, ele não se deixou afligir por tudo que aconteceu com ele, por fatores exteriores. Ele não se auto-afligia, por mais que por fora viam coisas terríveis. Os irmãos o venderam como escravo, ele foi acusado pela esposa de Potifar, ele foi parar na prisão. São fatores externos muito graves e muito sérios. Quem é de nós que conseguimos suportar tantas injustiças e tantos ataques? Mas ele não se afligia. Ou seja, ele não pegava os atores externos, ele não permitia que os fatores externos fossem usados por ele mesmo para se auto-afligir. O domínio próprio. O domínio próprio. Ou seja, ele não amplificava neles os ataques, né? O nosso problema maior é que nós amplificamos em nós mesmos
os ataques que nós recebemos de outros atores, né? E aí é que vem o problema. E aí é que vem o problema. Você perde a sua alegria, você perde a sua paz, você perde a sua disposição, você perde a sua disposição para viver, para agir, para fazer. Tudo fica mais sem graça, fica ruim, fica difícil. Você não tem motivação. Mas por quê? Porque nós esperamos que as motivações, elas venham de fora, externamente. Quando você faz isso, você se torna escravo do seu mundo externo. Ou seja, você simplesmente perdeu o controle da sua vida. A gente costuma brincar que geralmente a maioria dos reis, o rei é o cara mais escravo do reino, é o rei. Porque ele é dono de tudo que está de fora dele. Então ele tem muita coisa de fora dele que ele é dono. E ele não consegue ter tempo e ter ambição dele governar a ele próprio. Porque o tempo todo ele está tendo que governar o exterior. Então, quanto mais você precisa governar o exterior, menos espaço sobra para o seu interior. Então, quanto mais exterior você deseja, menos interior você tem, porque você presta mais atenção para o lado de fora. A sua luta vai ser sempre pelas coisas do lado de fora. E você deixa de se conquistar. A pessoa que deixa de se conquistar, de se governar, ela vira refém, ela vira escrava daquilo que não é dela. Porque você tem que ser você. E quanto mais você traz as coisas externas para você, mais você vira refém dessas coisas, mais você se mistura com essas coisas. Então, um rei, ele é rei porque ele é dono dele mesmo, ou ele é rei porque ele é dono do reino, das coisas externas? É o mais escravo que existe, é esse. Ele está escravizado em tudo que ele tem. Ele vira refém de tudo que ele tem. E nós temos que aprender a ser reis de nós mesmos. É justamente o que o Eterno fala. Eu quero fazer uma nação de reis e sacerdotes. Não é você ser rei dos outros. Não é você ser sacerdote dos outros. É você ser de você, que é o mais difícil. Será que você consegue reinar na sua vida, em todas as áreas? Você consegue dominar, administrar, decidir o que você sente? Porque nós somos assim. Como é que é o sofrimento? Uma pessoa vem e te aflige, te decepciona, faz algo contra você, e aí você fica mal. Aí você fica mal com aquela situação que o exterior causou em você. Quem é que está te administrando? É o exterior. Cadê que você é seu próprio dono? Cadê que você está decidindo o que você sente, o que você quer? Quando o externo, seja lá o que for, marido, filhos, patrão, irmão, pai, vizinho, cachorro, gato, decide o que você sente, isso significa que você não é seu administrador, mas você é refém de alguma administração externa. Baruch Hashem? Então, nessa paraxá, Yaakov, ele chama seus filhos e ele começa a falar algumas coisas para cada um deles, né? Você é tal situação, você é tal situação, e ele começa a falar do futuro. Só que ele começa a falar da essência de cada um. Então, quando ele começa a abençoar, e a falar, fulano de tal parece com um burro. Não é porque o burro o burro é muito inteligente. E o burro, ele é um animal que ele se administra tanto, que é difícil de um ator externo administrar ele. Ele empaca, porque ele não quer aquilo. Então, Yaakov, ele fala de um dos filhos, fulano de tal, você é como um jumento. O outro é como um leão. O outro vai ser como um porto, que é Zebulon, cheio de navios.
Então ele começa a falar da essência de cada um. E dentro da essência de cada um, ele começa a falar, ó, tudo que os nossos patriarcas passaram, isso vai se repetir em vocês e nas suas gerações. Como acontece hoje em nossas vidas. Então, muitas características dos pais, muitos acontecimentos dos pais vão se repetir nos filhos. Se for bênçãos, que elas sejam aperfeiçoadas, ampliadas. Se for maldições, que elas sejam canceladas. Agora, como é que eu sei, como que eu descubro se é bênção, se é maldição? Porque tem muita maldição que parece que é abençoada. Tem muita maldição que é atraente. Como tem muita bênção que parece que não é lá muita boa coisa. Então, primeiro começa no discernir. E é justamente pela falta de discernimento é que você toma decisões erradas. Você toma atitudes erradas, escolhas erradas, que vão ou ampliar ou anular uma bênção ou uma maldição. Então, saber manipular bênçãos e maldições, por exemplo, você aprender a cancelar as maldições. Saber ampliar as bênçãos ou aperfeiçoar as bênçãos. Será que nós sabemos fazer isso? Quantos problemas nós temos em nossas vidas simplesmente por culpa dos nossos atos, culpa das nossas escolhas, culpa das nossas decisões? Não. A culpa é de fulano. A culpa é de fulana. O que eu sinto, o que eu vivo, o que eu passo, não é culpa minha. Ah, mas espere um pouquinho. Quem é que te administra, afinal de contas? Você está sendo refém de quem? Escravo de quem? Você não é seu próprio rei, sua própria rainha? Então aqui tem uma mistura um pouco de profecia, de psicologia, de personalidade, né? E a gente precisa aprender a como que isso pode ser usado na nossa vida. Como que aplica na nossa vida? Ou a gente vai viver de acordo com o tempo, de acordo com o vento, de acordo com a lua, de acordo com as opiniões, de acordo com o sistema? Como que você quer viver? O israelita, por uma paraxá como essa, que ele descobre uma coisa muito importante. Você tem que ter objetivo. Você tem que ter foco. Não é deixar a vida te levar. Porque essa vida aqui... A musiquinha do Zeca Pagodinho está errado. Está errado. Porque essa vida aqui, o que mais tem nessa vida são atores para te atrapalhar. É o que mais tem, a maioria. E coisas atraentes, né? Muitas coisas vão te atrair, vão te ganhar, vão ganhar o seu desejo, vão ganhar a sua admiração. Sempre vem com a sombrinha de verdade. Sempre vai vir. Esse é o problema. São os atrativos, né? Parece verdade. É os atrativos, né? É os atrativos. Mas é ilusão, né? É ilusão. Então você não pode deixar a vida te levar. Senão você vai parar em cada lugar, em cada situação o que você vai colher depois você não vai gostar. Baruch Hashem? Então vamos direto ao ponto. Vamos direto aos comentários da paraxá. E a nossa paraxá, ela começa com algo em que tem a ver com os objetivos, o foco. Primeira pergunta que você deve se fazer: como que você quer viver com você próprio? Como que você gostaria de viver com você mesmo? Porque a gente vive tanto o mundinho em que a gente vive, as situações em que a gente vive, que a gente não presta atenção em como você vive com você próprio. Como você se relaciona com você mesmo. E como que as coisas que acontecem no seu dia a dia têm a ver com você.
as coisas externas e as coisas internas. E o nosso comentário começa assim, ó, pegando a paraxá anterior, que é de Bereshit 48. Na paraxá anterior, no capítulo 48, verso 20, lemos que Yosef, ele trouxe seus 2 filhos a seu pai Yaakov para receberem cada um uma brahá. Uma brahá. O primeiro ponto aqui é que é muito natural, é comum, né, o pai de sangue dar bênção aos filhos de sangue. E aqui nós temos um avô dando bênção para netos como se fossem filhos. Então isso é vamos dizer, é anormal. Mas como é Yaakov tinha uma visão espiritual, tinha um conhecimento de Torá muito elevado, então ele sabia o que estava fazendo. Qual de nós aqui temos a capacidade de, em algum momento, pegar alguma informação que seja espiritual, que seja de Torá, que está fora do padrão, e executá-la, e sabendo que ela é espiritual, e ela é verdadeira, e ela é igual ele fez aqui? Ou a gente só pega a cartilha, literalmente, e só pratica aquilo que é literal? Aqui Yaakov estava tendo mente de profeta. Então, Yosef levou seus 2 filhos para que Yaakov desse um brahá para cada um. E está escrito assim em Bereshit 48, 20. E ele os abençoou naquele dia, dizendo: por vós Israel abençoará, dizendo: Elohim te faça como Efraim e como Menachê. E ele pôs Efraim diante de Manachê. E ele os abençoou naquele dia, dizendo: por vós Israel abençoará, dizendo: Elohim te faça como Efraim e como a Manachê. E ele pôs Efraim diante de Manachê. E até hoje nós fazemos essa brahá. A gente pega nossos filhos, que te faça como Efraim e como Menachê. E você já abençoou os seus filhos essa semana, falar nisso? Toda semana nós temos que abençoar nossos filhos. Toda noite serve. De qual dia se refere a frase "e naquele dia ele abençoou"? O que quer dizer aquele dia? O que a Torá quer dizer? Que dia que é esse? O que aquele dia ele significa? É um pouco além. Mas só que da maneira que está sendo colocado aqui, é como se fosse uma data X específica. Bom, ele estava morrendo. E ele não viveu lá no futuro para saber. Como é que ele sabia dessa data específica? Dia, em hebraico, é Yom. E aquele dia que foi revelado a Yaakov, e pela palavra Hu, que significa aquele. E é o entendimento em nível revelado. Ou seja, o que Yaakov estava fazendo aqui, nada mais era do que uma informação que tinha sido revelada a ele. Agora vamos aprofundar um pouquinho mais. Por que para você ou para mim, muitas coisas não são reveladas? Por qual motivo? Porque você não olha para você. Você fica tanto de olho no mundo externo, a sua vida ela é tão exterior, que você não desenvolve os seus ouvidos, a sua visão interna, para você conseguir ver as coisas espirituais, para você conseguir ter os discernimentos dos segredos. Isso aí é uma pessoa que ela fica cega, surda e sem ação nenhuma no mundo espiritual. Isso é uma prática que nós desenvolvemos no Instagram também. Sim. Por que você não consegue discernir certa... Por exemplo, você chega numa situação na sua vida, você está diante de uma situação, você está vivendo alguma situação.
Se você conseguir olhar para dentro de você próprio, é lógico que você vai ter que prestar atenção exteriormente, né? Claro. Mas a falta de você se conhecer tira de você a capacidade de observar as coisas exteriores. Você fica mais cego, mais surdo. A sua capacidade de entender a vida, ela diminui. Menos sensível. Menos sensível. O seu radar, ele diminui muito. Então, é justamente olhando mais para você que você consegue ver mais longe exteriormente. Baruch Hashem. O que significa a palavra dizendo? Outro ponto importante é a palavra dizendo, que em hebraico é emor. Ela normalmente tem uma letra vav, mas nesse texto está sem a letra vav. Então, quando você está lendo essa paraxá, Bereshit 49, em hebraico, a palavra emor, ela está faltando a letra vav. Quando nós lemos isso em hebraico, aquilo chama a sua atenção. Agora, por que a Torá, por que tem esses detalhes na Torá? Isso é para te treinar. Existem situações que você passa que está tudo escrito, descancarado na sua frente, claramente. Mas aí falta uma letra. O que significa? Você não está conseguindo enxergar a situação de forma clara. Ah, mas faltou uma letra. A letra está lá. Oculta. Indireta. Guardada. Ela está lá. Só que você não conseguiu ver. Então tem muita situação que você vai viver e você não vai conseguir discernir. Você vai interpretar errado. E aí, uma pessoa que não consegue interpretar as coisas que acontecem na própria vida, ela consegue tomar decisões assertivas, ela vai colher muito mais problemas do que vitórias. Simplesmente porque ela não consegue ver o vav da situação que está invisível, que está oculto. E quando você não consegue visualizar as coisas de forma clara, as coisas que estão ocultas, você vai tomar decisões erradas. Isso vai gerar sentimentos errados. E muitas pessoas vão sofrer. E não precisavam de sofrer. E vão sofrer. Baruch Hashem. Você acha que isso acontece com você? Eu não acho, não, tenho certeza. Não acho, não, tenho certeza. E ainda, coloca culpa na vida aí, nos entretenimentos, a correria do dia. A gente culpa tudo menos nós. Aí a gente não consegue ter espiritual. Mas eu estou na cidade aqui, eu estou distraído aqui, tudo vai me atrapalhar eu encontrar comigo mesmo. Mas e eu estava na cidade. Ele não perdeu a essência dele. Aí é que está o segredo. O pior de tudo é que ele não estava em qualquer cidade, não estava no Egito. Estava no Egito. Ele estava no pior lugar possível. Ele estava no pior lugar possível. Mas quanto menos você se enxerga, mais você enxerga o mundo. Está certo? Isso que eu falei? Quanto menos você se enxerga, mais você enxerga o mundo? Não, está errado. Quanto mais você se enxerga, mais você enxerga o mundo. Mais claras as coisas são. Menos ocultas elas são para você. Vai servir, né? É porque você aumenta o seu poder de discernimento, de visão, de ouvir as coisas. E você... Mas aquele Egito lá daquela época, se comparado com hoje, a Goiânia, por exemplo, qual dos dois poderia ser mais Eu diria que estão no mesmo nível. focado? Eu diria que estão no mesmo nível. É o que o Eduardo falou. Tem muita coisa para entreter.
Hoje a vida ela é movida a entretenimento, a prazer, a beleza. Você vai comprar comida, você compra por que uma comida? Porque você precisa das vitaminas ou porque ela é cheirosa, é gostosa? Por que as pessoas comem hoje? Cheirosa, gostosa, bem enchida, não sei o quê. Hoje em dia ninguém come porque precisa. Por exemplo, quer ver só uma coisa? Há 1000 anos atrás, era comum as pessoas comer coisas com açúcar? Tinha açúcar. Muitos povos nunca nem ouviram falar de açúcar. Nem existia açúcar. Açúcar pesquisando, pessoal. Por aí. Só da natureza, né? Só da natureza. O mel, mas mesmo assim não era todo mundo que... Tinha coragem lá de ir lá. Mas hoje em dia o açúcar, por exemplo, ele está em tudo. E da década de 50 para cá, dobrou o consumo de açúcar. Dobrou. Porque está em tudo. Foi aí que surgiu a diabetes. Não tinha diabetes nessa época. Diabetes. Assim, mas eu acredito, né? Isso não é um achismo meu. Eu acho que hoje é pior do que na época do Egito. Com certeza. Porque assim, a questão da rapidez, né? Hoje tem os entretenimentos em função da efusão da internet, fica muito rápido, né? Fica muito fácil e barato, né? Fica muito à mão, digamos assim, né? Hoje você tem na mão tanta facilidade de você fazer o mal como você fazer o bem. E o que acontece com essas delícias? E de lá para cá, né, profeticamente, as coisas iriam ser piores, né? Então, assim, o aumento da iniquidade, o aumento da transgressão, até o aumento da população mundial aumentou. Mas essas coisas elas aumentaram porque a população aumentou, porque os pecados são os mesmos, né? Multiplica chedinho também. Multiplica chedinho também. Fábrica de chedinho aí, né? Eu vi um vídeo de um rabino uma vez falando a respeito de classificação dos seres humanos. Eles falam que tem seres humanos que eles estão abaixo de chedinho. Tem, mas tem mesmo. Na classificação. Tem, mas tem. Mas tem mesmo. Mas tem mesmo. As pessoas, as pessoas se colocam em níveis muito baixos. Então, assim, as delícias do mundo, ela tira o seu foco de você mesmo. Quanto mais o mundo ele é gostoso, menos você vai se deliciar com você próprio. E você vai ficar dependente das delícias do mundo. Só que isso gera um vazio na pessoa, porque esses prazeres, eles são momentâneos. Eles não vão te preencher. E aí você começa a se sentir vazio e a necessidade de cada vez mais buscar os prazeres, para sentir um pouquinho de alegria, um pouquinho de prazer. Mas aquilo ali não dura muito tempo. E as pessoas vão sofrer com isso. Então, por que que Emor falta a letra Vav? O que que isso quer dizer? A palavra é Emor. Emor. Aí nela geralmente tem uma letra Vav. Mas nesse caso aqui, nessa escrita em Bereshit 48, essa letra não foi colocada. E isso aí é o que acontece na nossa vida. Muitas coisas são muito claras, mas você não consegue ver algum detalhe dentro de uma situação e você faz uma leitura errada, vai tirar um sentimento errado e você vai tomar decisões erradas. Em todos os sentidos, né? Tanto em qualquer língua. Em qualquer língua. Qualquer nível de comunicação. Em tudo é assim. Em todas as coisas. Se você tirar uma letra ou um ponto... Vai fazer diferença. Você vê no português, você tira um ponto num lugar... Quer ver só uma coisa? No sentido todo da palavra. Você compra uma máquina, um equipamento, né? Você compra aquela panela de fazer pão, né? Tem uma panela de fazer pão elétrica, né? Mas você joga o manual fora. Será que fazer pão naquela máquina é igual fazer o pão no forno? Nunca. Mas e você não tem mais o manual, como é que você vai fazer? E muitas coisas vêm com o manual, muitos acontecimentos, o manual está ali, mas você não quer ler o manual. Você ignora. É o Vav invisível. E aí o que ocorre? Você vai... Um monte de prejuízo. Um monte de prejuízo.
Um monte de prejuízo. Pão queimado, pão cru. Você vai apanhar, vai queimar pão, vai perder um monte de... Vai até estragar a panela. E quantas pessoas estragam a sua vida igual estraga o pão que sem o manual? Porque você não leu da forma correta. O manual estava ali, você ignorou. E aqui está Yaakov. Nesse momento aqui dessa paraxá, o que Yaakov está fazendo com os filhos é o que a gente está fazendo aqui agora, puxão de orelha. Yaakov, ele está puxando a orelha dos filhos dele ali. Ele dá uma bênção, mas também ele dá um corretivo. A não ser que a sua vida ela esteja 100% do jeito que você acha que ela deveria estar. Tá? Está tudo no lugar certinho, bonitinho, seguro, feliz, alegre, com completude, com shalom. Está tudo perfeito. É uma paraxá lenta, menos literal, a gente conversa mais, porque é um momento que você tem que começar a pensar em você próprio. Você tem que refletir. Você tem que refletir. Baruch Hashem. A bênção que Israel dá a seus netos tem um significado espiritual muito elevado. Podemos dizer que é tão importante quanto as bênçãos da primogenitura. Junto à multiplicação física de Efraim, vinha junto muitas lutas e muitas vitórias. Seria como se Israel estivesse transmitindo a bênção que recebeu do Malar, quando recebeu este nome, Israel. Claramente, Jacob está transmitindo por Semichá o nome Israel a seus netos, que naquele dia serão chamados de Beit Israel. Aqui tem um grande segredo. Olha o que Jacob está fazendo nesse momento com os netos. Agora, por que é com os netos e não com os filhos? Porque isso aqui é um ato profético para todos os descendentes de Jacob. Os filhos já eram chamados de Israel, mas os netos eram o quê? Eram egípcios. Não eram egípcios? Quando Jacob ele fala que ele estabelece essas brahot, ele fala, não, vocês não são egípcios, vocês são Israel no Egito. Vocês são Israel no Egito. Ou seja, ele está quebrando um monte de maldição, um monte de influência. Ele está quebrando a idolatria egípcia em cima deles. Tanto é que quando foram para sair do Egito, que eles eram cidadãos egípcios, de mãe egípcia, e filhos de pessoas da corte. Efraim e Manassés, os descendentes deles, ficaram no Egito ou foram para a terra prometida? Com as 12 tribos? Foram. Mas se eles quisessem ficar no Egito, porque eles não eram pobres coitadinhos lá no Egito. Se eles quisessem ficar no Egito, eles ficaram de boa. Uma vida ótima. Mas como eles enxergaram além do Vave, falou, não. Toda essa riqueza aqui, toda essa beleza, todos esses prazeres aqui, não é nada comparado à terra prometida. Não, mas para você ir para a terra prometida, você vai passar pelo deserto, você vai ter que lutar com os povos que moram lá tem gigantes, você vai ter que arrancar toco, você vai ter que plantar, você vai ter que cultivar. Não é essa vida de shopping center, que você tem aqui, não. A vida no Egito estava pronta, tudo maravilhoso. Não, mas nós queremos é lá, porque lá, na terra prometida, tem as coisas espirituais. E aqui, por mais que tenha tudo que tem aqui, as pessoas vivem sofrendo. Aqui é um sofrimento esse Egito. Era Caleb que era descendente de Efraim? Caleb. Então, o Egito, ele te dá os prazeres, a diversão, só para te escravizar. Só para te manter como escravo. Baruch Hashem.
Seria como se Israel tivesse transmitido a bênção que recebeu do Malar quando recebeu este nome. Claramente, Jacob está transmitindo por Semichá o nome Israel a seus netos, que naquele dia serão chamados de Beit Israel. No caso, o dia que Jacob lutou com Malar, e ele falou para o Malar que ele queria a bênção de Esaú, ele falou assim para os seus descendentes: vocês vão aprender a lutar com Elohim e prevalecer. É o que vocês vão aprender lá na Galute. O que significa uma pessoa lutar com Elohim e prevalecer? Significa que você será capaz de vencer decretos. Imagina se tem um mau decreto contra você, seu irmão, seu filho, seu pai, sua esposa. Tem um mau decreto em cima de uma pessoa próxima. E você tem a capacidade, a autoridade e a justiça a seu favor e o eterno a seu favor, pela misericórdia dele, em quebrar esses decretos pela sua vida, pela sua pessoa, pela sua tefilá, pela sua oferta, pela sua maaser. Imagina você ser apto, autorizado pelo Eterno a quebrar decretos que ele mesmo decretou, né? Por conta de um pecado de um filho, de um parente, do marido, de uma esposa, e alguma maldição ela ser transformada em bênção. Porque o nosso Criador, irmãos, ele autoriza os maus decretos. Mas ele fica muito feliz na hora que um desses decretos são derrubados. Irmão, mas por que ele não pode? Porque ele é fiel. Se você transgrediu, se você plantou, você vai colher. Ele criou essa lei. Mas se uma pessoa consegue reverter, ele fica feliz. Sinal de emuná, de fidelidade a ele. Porque o que ele quer sacrifício? Não. Ele quer obediência. Transformar maldição em bênção é obediência. Uma pessoa está com mau decreto por conta de desobediência. E você consegue reverter aquilo, porque você é um justo. A hora que o Eterno vê lá você intercedendo, você atuando ali, com justiça, aí sim, ele fica feliz com isso. Quantos decretos tem na sua vida hoje que são negativos? Quantas coisas estão fora do lugar? Quantas coisas não estão boas? Quantas? Tem como reverter? Claro que tem. Tem como reverter. Toda situação debaixo do sol, nada é impossível para o nosso Criador. Tudo ele pode reverter. Mas precisa saber. Baruch Hashem. Este dia exclusivo desta bênção, o dia e naquele dia, ele está falando de um dia futuro. Então, este dia exclusivo desta bênção é a abertura das bênçãos do alto para baixo. É como se estivesse abrindo portas. A palavra ru, aquele, em hebraico, está acima da nossa compreensão, por causa da dimensão espiritual que isso representa. Este dia é almejado por todo Israel e trata-se de um dia definido, mas ele está acima da nossa dimensão espiritual. No texto temos as palavras Yom e Ru, onde o conhecimento e o reino se tornam um. O conhecimento e o reino se tornam um. Vocês sabem o que significa conhecimento e reino?
Se você tiver noção do que é o Malhut, o reino, e se o seu conhecimento ele se une ao reino, se a sua consciência ela chega nesse nível, torna um só, ou seja, a mente de profeta, você vai ter a capacidade de ver os Vav na sua vida, as coisas ocultas que você precisa consertar, ou você precisa fazer e você não sabe. Então, em vez de você ir por rumo e pela emoção, e pela ambição, pelo ego, você vai passar aí com sabedoria, com inteligência, e sabendo qual é o caminho que as bênçãos estão, em vez de pegar os caminhos que as maldições estão. Baruch Hashem. Os dois filhos de Yosef representam essa união, como se fosse um Dalet. Cada um como se fosse um Dalet, uma porta numa escada, trazendo também a ideia do nome David, 2 letras Dalet. Embora David é membro do reino de Eudá, mas a salvação de Efraim vem através de Eudá. A salvação não vem de Eudá? No texto temos as palavras Yom e a palavra Hu. Dia e aquele. O que é Yom? É dia. Amanhã para nós é Yom ou Yom foi hoje? Então é o tempo presente, não é? É o tempo presente. O tempo presente, ele pertence a quem? A nós. Né? O tempo presente, ele pertence a nós. O futuro, não. Hu, aquele, é uma palavra que tira... Serve para aquele também. Hu, aquele, geralmente é quando a gente aponta para algo que está distante, né? É o outro. Ele e aquele. Aquele, Ele e aquele. Então, enquanto o Yom, ele pertence a você, você está dentro do Yom, o Hu está de fora. Então, Yom é o presente e Hu é o mundo espiritual. Yom é dia. Hu, ele. Hu. Ele. Ou aquele, né? Então, no texto, nós temos as palavras Yom e Hu, onde o conhecimento e o reino se tornam um. Então, Yom representa conhecimento e Hu representa reino. Por que elas estão juntas? É a mistura do tempo presente com o tempo espiritual. Os dois filhos de Yosef representam essa união. Então, por que Jacob chama? Por que veio os dois filhos de Yosef? Representando essa união. Cada um como se fosse um Dalet, uma porta numa escada, trazendo também a ideia do nome de David, 2 letras Dalet. Embora David é membro do reino de Eudá, mas salvação de Efraim vem através de Eudá. Assim como Eudá, ao vender Yosef ao Egito, aquele ato de Eudá, da ideia de vender Yosef ao Egito, transformou Yosef em salvador de Israel. Então, entre aspas, né, a maldade que Eudá teve de oferecer Yosef para ir para o Egito, para ser vendido como escravo, essa maldade ela foi revertida em quê? Em bênção, porque Yosef virou o salvador de Israel lá no Egito. Será que Eudá sabia disso? Ele não sabia, mas ele fez a coisa certa. Ele agiu da maneira correta. Ele fez o que era certo. Agora, como que no nosso dia a dia a gente vai saber o que é certo, o que é errado, mesmo às vezes fazendo o que é errado e depois dá certo? A gente às vezes faz muita coisa certa e dá errado. Faz coisa errada e dá certo.
e faz coisa errada e dá certo. Mas, quando você tem os olhos, você consegue enxergar o Vav nas situações, qualquer coisa que você fizer, vai dar certo. O Eterno vai estar abençoando. Esse é o diferencial. O que eles ganhariam em matar Yosef? Ainda pecariam, né? Baruch Hashem. A bênção de Israel sobre seus netos, e que nós abençoamos nossos filhos nos dias de hoje, invoca as mesmas bênçãos de Yaakov sobre seus filhos, tornando cada um deles, inclusive seus netos, Efraim e Manassé. Israel adota seus netos como filho, com sua autoridade ele abençoa os dois e todos os seus descendentes. Essa brahá dá a Israel a capacidade de abençoar todas as pessoas à sua volta, assim como Yosef abençoou todos os povos com alimentos. Não foi isso que Yosef fez? Administrando 7 anos de vaca gorda e das... Yaakov viveu 147 anos e sua vida passou por muitas fases. Como foram os dias de Yaakov? Por que nós estamos falando do tempo de Yosef? Vamos fazer um teste conosco. Pega cada fase da sua vida em que a sua vida teve que mudar, teve mudanças, e você vai perceber que você teve uma vida em cada fase. Uma vida separada. Sempre alguma coisa aconteceu, alguma mudança aconteceu, e a sua vida mudou. Então, são vidas que você teve. Em cada situação, em cada fase, foram vidas. Aí surge uma perguntinha. De todas as fases, de todas as vidas que você teve, quais delas ou quantas você teve o controle? Você administrou? Você pôde decidir, escolher aquilo que você gostaria de vivenciar? Ou qual delas você foi governado, administrado por fatores externos ou por pessoas? Imagina se você tem o controle, se você sempre tivesse o controle, igual Yosef teve o controle da vida dele. Quantas coisas ruins aconteceram com Yosef e nenhuma delas alterou a vida de Yosef. Yosef, ele é um homem que desde quando ele nasceu até quando ele morreu, ele permaneceu exatamente a mesma pessoa. Ele foi aperfeiçoando, só isso. Mas o Yosef que tinha as túnicas coloridas, do Yosef que virou escravo no Egito, teve alguma mudança? Não. Você pega as características da essência deles, é o mesmo Yosef. O Yosef que virou governador ficou soberbo, vingativo, dono da razão. O mesmo Yosef. Mistura de Yom e Ru. Mistura do seu momento presente com aquele momento futuro, com o espiritual. O que você faz hoje, o que você é agora, ele vai influenciar no que você vai ser depois, no que você vai viver depois. E você tem que saber que o que você está fazendo hoje, mais ou menos o que pode dar lá no futuro. Então tem muito comportamento, tem muita atitude que nós tomamos, tem muitas coisas que nós fazemos que vai gerar alguma situação futura. Então, tome muito cuidado com aquilo que você faz, com aquilo que você fala. Porque são sementes plantadas. A gente sempre se vê no direito, ou no dever, ou na vontade, ou na obrigação de agir ou fazer certas coisas, que a gente acha aquilo ali, mas eu tô na minha liberdade. Será que não é uma liberdade baseada em
desejos e prazeres do Egito? Porque se você plantar no Egito, você vai colher aonde? No Egito. Se você plantar no deserto, vai nascer alguma coisa, a não ser que o Eterno te dê. Porque lá no deserto nada nasce. O povo de Israel viveu no deserto. De que eles viveram lá no deserto? De tudo que o Eterno dava. A água, quem dava água era o Eterno. Quem dava as cordonizas era o Eterno. Tudo era o Eterno que dava. E o maná. Não adianta você querer ir para o deserto. Ah não, eu vou fugir do Egito, que eu não quero saber do Egito. Muitas pessoas fazem isso. A pessoa sai do Egito, vai para o deserto, mas quer viver igual lá no Egito. Está no deserto e quer plantar, quer viver igual está no Egito. E tem pessoa que entra na terra prometida e quer viver igual lá no deserto, quer ganhar tudo. Não, lá você tem que plantar, cuidar dos animais, tirar o leite, fazer o queijo, ir lá buscar o mel. Tem que lavrar o solo. Muitas pessoas entram dentro de Israel, não, agora eu sou Israel, mas ainda continuam desejando que o Eterno mande maná. Sai a água da rocha, está lá, na rede. Não é assim que funciona. Ou então está em Israel, mas quer viver igual vivia lá no Egito. Aproveitando a deixa que o Cláudio falou aí, a nossa meta, uma das nossas metas é a mochada. Sim. Aí, uma curiosidade que eu queria saber é o seguinte: quando entrarmos na mochada, lá tem, digamos assim, lá vários lugares da Escritura fala sobre o jeito de plantar. No primeiro ano não podemos colher. Esse sistema, esse espadinho, é só na mochada ou aqui, antes da mochada, se tiver uma propriedade, tem que ter esse... Eu costumo fazer isso. A hora que eu planto alguma coisa que a primeira colheita do ano eu não faço, não. Eu deixo ali. Mas isso é um costume meu, né? O que a Torá ela fala? Que quando você for na terra de Israel, lá você vai ter que fazer desse jeito aí. Mas não fala para quando você sair de Israel e ir para outras terras, você tem que fazer isso. Sim. É igual, por exemplo, né? Para os animais que são dados a sacrifício, que são ofertados aos sacerdotes, não podia comer algumas gorduras, né? Mas e os animais das outras tribos? Podia comer a gordura? Ou era só para Levi, só para as tribos ali, só os animais de sacrifício? Provavelmente só para os animais. Só para os animais. Então aquela gordura que a gente come da costela, que a gente come de um animal que não é separado ritualmente, né? Que não é para o sacerdote, esse a gente pode comer a gordura. A mesma coisa é a terra, né? Fala se você for para Israel, você tem que fazer dessa forma. Mas não fala, quando você sair de Israel, você vai fazer dessa forma. Mas eu, por precaução, eu prefiro fazer. Mas, enquanto 6 anos planta e no 7 descansa, Eu também prefiro fazer. Não seria dessa forma? Não, é assim, quando você planta, o primeiro ano você não colhe. Aí no segundo ano começa a contar os 7 anos. Aí no 7º ano você... Mas é só a primeira vez, não é todo ano que você vai ter que fazer isso. Assim, no caso da primeira vez. Só a primeira, né? É só a primeira. Você obedece, Só os 7 anos. Só os 7. Só os 7 anos, É só o 7º ano. Quando você chegar na terra pela primeira vez, o primeiro ano você não colhe. Primeiro ano. Só o primeiro. Aí no 7º ano você não colhe de novo. Aí começa de novo outro ciclo, né? Aí nesse primeiro ano você já pode colher. E parece que também, no 7 anos, nem se deve plantar, a terra tem que descansar. A terra tem que descansar. Isso, no 7º ano. Então tem que produzir muito durante 6 anos e poupar para viver um ano. Para viver um ano. Mas isso fala de todo o tipo de alimento ou só de plantas? É tudo que você plantar, né? É tudo que você plantar. Já que entrou, e quanto, por exemplo, o galinheiro, uma vaca, como é que faz? Isso aí não está Não, isso aí não. É só de terra. É só de É terra. só descansar a terra durante Embora eles pedem. o 7º ano. Mas no caso, para cá, você planta, tá
É. Aí também entraria essa regra para cá? Entra, não, para o gado comer não. Não. Geralmente é para comercializar. Então, por exemplo, é para comercializar. Ou para fazer oferta. Então você não separa nem para ofertar e nem para comercializar. Mas, por exemplo, se alguém estiver passando fome, você tem que pegar e comer. Se alguém estiver doente, você pode ir lá pegar uma erva e fazer um chá, por exemplo. Geralmente é para não comercializar e não para ofertar. E eu já vi no grupo oral, os agrônomos não falam essa parte da Torá, que a terra tem que descansar. Mas eles falam que quando você planta demais, cultura demais, e não dá um tempo para a terra descansar, vai passar. Eles não falam o que está escrito na Torá, vai de 6 e depois descansa 1. Ele falou quantas palavras. Se não der um espaço para ela descansar, não adianta plantar que não vai colher. E tem que mudar a cultura também, não ficar só toda a vida ali plantando arroz, por exemplo. Muda no outro ano, uma outra cultura. Hoje eles sabem disso, mas eles não fazem da forma correta. Não. Aí tem que tratar. Essa parte da Torá. Aí tem que tratar a terra e fica muito. Aí tem que tratar a terra e fica muito caro. Fazer correção de solo é um negócio bem carinho, não é muito barato não. Tem alguns exames, tem que fazer. Baruch Hashem. Então, Jacob ele viveu 147 anos e sua vida passou por muitas fases. E como foram os dias de Jacob, os Yomim? Como foram os Yomim? A gente viu que Yom e Ru é uma conexão do conhecimento e do reino, né? Do Malhut. Como que foram esses dias de Jacob, essas misturas de dia e do reino? Buscai primeiro o reino de Ar e a sua justiça e tudo mais lhe será acrescentado. Os anos de Jacob foram buscando a justiça do Eterno. Agora, como que você consegue todo dia buscar a justiça do Eterno em todas as áreas da sua vida? Porque se você consegue fazer isso, muitas maldições elas vão ser transformadas em bênçãos. Mas o problema é que, por falta de conhecimento, que é o Yom, você não consegue alcançar o Ru, que é o espiritual, o reino. Quantos atos, quantos comportamentos que você pratica, que nós praticamos, aí, né, já que mais é família, né, às vezes o marido, ele age de uma maneira com a esposa, e ele pensa, não, eu sou autoridade, eu sou o marido, eu posso fazer do jeito que eu quiser, né? Achando que aquilo não vai transformar maldições para ele e para a família dele. Então nós, israelitas, nós temos que prestar muita atenção nisso. Toda atitude que magoa a mulher, ou que magoa os filhos, ou que magoa os parentes, pode ter certeza que ela vai voltar como algum problema. Ah, mas ou eu me submeto à idolatria deles, aos desejos deles, ou eu cumpro Torá. Muita gente pensa que é dessa forma. Ou então eu tenho que me submeter às vontades, às escolhas, né, ao jeito das outras pessoas, e não vou cumprir Torá. Aí você vai cumprir Torá da forma dura, da forma que machuca, da forma que agride, da forma que prejudica. E está achando que está cumprindo Torá. Não está cumprindo Torá. Você está descumprindo Torá mais ainda. E está descumprindo a Torá em nome dela, que é o pior. É como se você estivesse usando o nome do Eterno em vão, que é um pecado terrível. A maioria dos cristãos hoje fazem, pecam em nome da Bíblia. Pecam em nome da Bíblia. Né? E muitas pessoas, elas pecam em nome da Torá. Não estou cumprindo Torá, eu estou no meu direito. Aí é que está pecando mesmo. E o que você acha que vai acontecer com você no futuro? Como serão os seus Yomim, os seus dias? Baruch Hashem?
Nos seus 147 anos, inicialmente, Jacó viveu com seus pais na terra prometida. Então, ali era uma fase, onde aprendeu Torá em tendas. Depois viveu com seu sogro Labã, onde aprendeu a ficar rico. Outra fase. Depois ele retornou à terra prometida, onde prestou culto a Elohim. Outra fase. E por último, passou os últimos 17 anos no Egito. Outra fase. Então, cada um de nós, no tempo de criança, adolescente, jovem, casa, cada fase é uma vida que você teve. Não. Por exemplo, um casamento é uma fase. Então, tem casamento que vai durar aí 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, é uma fase. Varia de pessoa para pessoa. Por exemplo, o tempo que você viveu com seus pais é uma fase. Então, tudo é fase. E é por isso que o Eterno ele determinou os tempos e as festas, né? Porque são fases. Baruch Hashem. Tempos bons foi o tempo que ele viveu na terra prometida. Não havia nada que afligisse a sua alma. Mas quando ele foi viver em Aram com seu sogro Labã, tudo prejudicava sua dedicação aos estudos e ao avodar Elohim. Jacó precisou superar Labã e continuar sua vida sem ser influenciado. A mesma coisa foi Yosef lá no Egito, né? Em todas essas lutas, Jacó prevaleceu. Você prevalece nas suas lutas? Você consegue prevalecer nas suas lutas? No seu dia a dia, nos seus yomim? Consegue ou não consegue? Tem que prevalecer. Está vencendo em tudo? Nem sempre. Esse é o problema. Esse é o problema. Porque mesmo que aconteça coisas ruins, uma pessoa como Yosef, aquilo lá não vai alterar ele. Quantas coisas que te alteram? O seu estado de espírito, o seu estado de nervo, quantas coisas que te alteram? Quantas coisas externas administram você? Influencia você? Faz você se perder, o seu eu? Em todas essas lutas, ou em todas essas fases, Jacó prevaleceu, mas não teve descanso nem alegria. Foram nos últimos 17 anos em que viveu no Egito, que ele conseguiu experimentar uma vida plena, apesar da galuta no Egito. Foi no lugar pior, foi no lugar mais idólatra, que Jacó conseguiu ter os melhores 17 anos de vida dele. Foi nas trevas que a luz se fez mais forte. E ele poderia ter ido para o Egito e ficar reclamando, né, do Egito, ficar murmurando porque estava no Egito, porque isso e aquilo, ficar meio ranzinza, ficar chateado porque está no Egito. Ele podia ter feito isso. Mas mesmo assim ele podia ficar reclamando depois. Mas aqui no Egito eu quero ir para a terra prometida. Será que eu vou acabar meus dias aqui? Não é aqui que eu queria ficar ali. Mas foram os melhores dias dele que ele pôde se dedicar ao criado. Foi o tempo em que ele mais olhou para ele mesmo. Mesmo diante daquela idolatria toda, diante daqueles problemas todos. Ele teve tempo, né? Ele o criador. É porque assim, muitas pessoas, quando começam a ver as coisas erradas, né, em volta, ela não se mistura com as coisas erradas. Aquilo não vai influenciar ela. Agora tem pessoa não, que ele vai para um ambiente, ele é igual camaleão, né? Se está no Egito é egípcio, se está no deserto é camelo, se está na terra prometida é boi. Tem pessoa que é assim. Aí sai do Egito, volta para o deserto e vira camelo de novo. Volta para o Egito e vira camaleão de novo. Tem gente que é camaleão. E ele foi camaleão quando? Alguma vez? Isso significa que o mundo não influenciava ele.
O tanto que Yosef, ele era um homem espiritual, um homem elevado. Ele era firme na fé dele. Significa que se ele conseguiu, nós podemos conseguir também. Com certeza. O Elohim é o mesmo, né? É o mesmo, Baruch Hashem. Pode ter coisado o externo dele, né? É, mas mudar o externo não é nada. O externo, Essa característica pode influenciar nos descendentes? claro. Manassés e Efraim? Sim, claro. Essa bênção de Jacó, que ele deu em Efraim e Manassés, é para nós. É para nós. É por isso que essa paraxá, ela é uma paraxá lenta, introspectiva, sem muita pancadinha ou pancadona. Sabe? Não tem aqueles baques de uma paraxá que... Ela é mais assim, você fica... Ela é mais tranquila. Por quê? Porque é de introspecção, é você pensar em você. E nós estamos pegando a Torá e colocando dentro de nós. Mas não é colocar a informação, que informaçãozinha legal, né? É usufruir, é usar. A gente tem que usar isso aqui. Isso aqui tem que fazer parte do nosso ser. Baruch Hashem. Viver plenamente a Torá em uma terra depravada era muito difícil. Uma provação para todo Israel. Mesmo assim, foram os melhores anos da vida de Yaakov. Na Galut, é muito difícil viver e conviver com a idolatria e com culturas depravadas. Yaakov sabia que o que acontecera com seus antepassados seria repetido na vida de seus descendentes. Então Yaakov emite a brachá da primogenitura e seus netos, agora adotados como filhos. Porém, quando Israel os abençoa, ele está emitindo um decreto a favor de todo Israel em todas as gerações. São decretos para seus descendentes. Aí cabe a cada um de nós receber ou rejeitar. Mas o custo disso aqui é o quê? É você se alinhar com a Torá. É você deixar de ser camaleão, deixar de ser camelo, deixar de ser boi. Ser um só. Não ficar cada fase, cada coisa. As situações é que fazem você ser quem você é. Então, cada situação você é uma pessoa. É bipolar. Como é que é? Você... E o pior de tudo é assim, é que a pessoa que ela não é firme nela própria, ela costuma ser mais sofredora, né? Mais depressiva, mais... Né? Tem uma ideia hoje, amanhã tem outra ideia. Não consegue reagir às adversidades, aos problemas. Qualquer coisa que fala ou faz contra ela já influencia, já está dando coisa, já está mordendo, já está fazendo as coisas que não devia fazer, falando coisas que não devia falar, agindo como não... Agindo como um jumento. Baruch Hashem. Israel não deve se submeter ao natural. Em nosso ser existe a convicção de uma realidade favorável. Podemos parecer fracos, mas Elohim, que vence tudo por nós, é forte. Isso independe de qualquer influência, apenas da verdade interna do Kadosh. Israel não deve se submeter ao natural. O que é o natural? É o mundo. Em nosso ser existe a convicção de uma realidade favorável. Isso é o que nós chamamos de esperança. Podemos parecer fracos, mas Elohim, que vence tudo por nós, é forte. Isso independe de qualquer influência, apenas da verdade interna do Kadosh. Apenas da verdade interna do Kadosh. Essa verdade interna do Kadosh, que é interna, ela tem que existir aonde?
dentro de cada um de nós. Dentro de cada um de nós. O problema é que com as influências externas, com a administração do mundo sobre a nossa vida, essa verdade ela vai sendo substituída pelas mentiras. Então, quanto mais você internaliza o mundo, o sistema dentro de você, mais você expulsa a verdade. Você expulsando a verdade, você está expulsando o Kadosh. Você está expulsando o eterno de dentro de você. Você está tirando a presença do Criador de dentro de você. Na visão natural, cada tempo representa um distanciamento ou uma fase, onde normalmente nós encontramos em um estado de luta, seja com o nosso ambiente, com nossos padrões, com nossos comportamentos, paixões e principalmente com o coração. Na visão natural de cada momento, de cada tempo, representa um distanciamento ou uma fase onde normalmente nós encontramos um estado de luta, seja com o nosso ambiente, seja uma luta com nossos padrões que nós criamos na nossa cabeça, seja com nossos próprios comportamentos, com as nossas paixões e principalmente com o coração. Baruch Hashem. O que significa o estado de luta? E o que é um estado de luta? Você está em um estado de luta o tempo todo. E o mais complicado de tudo, desse estado de luta, é porque cada um de nós criamos um padrão e uma maneira de visualizar as coisas. E quando as coisas não acontecem dentro do seu padrão, que você inventou com a sua criatividade, e quando as coisas não encaixam dentro do seu padrão, como é que você fica? Como é que você sente? Como é que você entende as coisas? Você acha que você foi o quê? Agredido. Então, quando as coisas não acontecem do jeito que você almeja, conforme você padronizou, você fica triste, insatisfeito, decepcionado, chateado. E esses sentimentos em você vai criar reações. Que tipo de reações vocês imaginam que esses sentimentos vão fazer você praticar? Você está decepcionado, você está triste, você está chateado, inconformado. O que esse sentimento ele vai provocar nas suas reações? Só vai multiplicar e ampliar os problemas. Geralmente a nossa reação é tentar consertar aquilo. Mas se a sua visão da situação ela é errada, você vai conseguir consertar aquilo? Uma pessoa vem e te agride, e te ofende, e é injusto com você. Qual que é a sua reação? Imediata. Geralmente as pessoas querem revidar. É de revidar. Suponhamos que por mais feio foi o que a pessoa fez, aquilo ali não era para te prejudicar, mas era para te ajudar. Aquilo te ajudaria se você tivesse aceito aquele coice, aquela injustiça, aquilo te ajudaria. Se você tivesse reagido com forma mansa, calma, sem também dar um coice, que resultado que teria? Eu deixei pra lá. Eu vi a resposta do criado conhecido. Yosef deu algum coice no coice que ele levou? E Yosef, ele retribuiu o comportamento dos irmãos? E por que nós, às vezes, quando ocorrem coisas contra nós, segundo o nosso achismo, a gente acha que foi contra nós, a gente nunca acha que a gente provoca também, né? A gente só acha que a gente que... É só a gente que é vítima, né? Então, quando alguém faz algo na sua ideia contra você, e isso te decepciona, te deixa triste, que tipo de reação que isso vai te provocar? Você consegue perceber que você vai ter uma reação
negativa na hora do nervo, na hora da raiva, você não consegue perceber. De imediato você parte para cima. Você quer dar resposta. E essa resposta que você dá, essa reação que você dá, ela vai te gerar consequências. Ela vai voltar para você também. E você é capaz de melhorar isso ou de piorar isso? Nós temos que melhorar. Precisa melhorar. Mas como é que naturalmente a gente faz no nosso dia a dia? Geralmente nós fazemos o contrário, de forma errada. E aí a vida vai ficando mais triste, você vai perdendo coisas, perde pessoas, tudo vai ficando mais difícil. Cansa. Simplesmente por causa da reação. Isso é o que nós chamamos na Torá estado de luta. É interessante que a gente chama isso de Kol Gibor. Kol Gibor. A voz da luta. A voz do guerreiro, né? Do vitorioso. Como é que é a palavra? Kol Gibor. Kol Gibor. Todos. Gibor é aquele que vence. Tem dois significados. A voz, Kol é voz e Kol também é todo, ou tudo, né? E Gibor pode ser guerreiro, pode ser guerra. Então você pode entender como toda luta, ou todo guerreiro, ou estado de luta, ou você pode entender como voz do guerreiro, ou voz de luta, ou voz de guerra. Dependendo da frase, você consegue, dependendo do verbo que vem ali, Isso. Vai depender do verbo. Então, nós temos um estado de luta. Todo dia você está em estado de luta, principalmente na luta entre você e você. E essa é a que as pessoas mais perdem. Imagina, você não facilita nem para você próprio. É desse jeito. Se você não facilita nem para você mesmo, você facilita para os outros? A pessoa te ofende, é injusta, faz as coisas contra você. O que você quer reagir? Como que você reage? Se você faz isso com os outros, você faz isso com você. Tem um provérbio que diz assim: dentro de mim há dois lobos e eles vivem em guerra constantemente. Vence mais aquele que oprime. Aí tem um provérbio judaico, israelita, que fala que dentro de você tem um lobo e uma loba, e eles se amam. A única coisa que eles sabem fazer é filhotinho. Agora, você colocar dois lobos dentro de você, não dá. Aí fala que um é bom e o outro é ruim, porque eu não completei. Sim. Mas eu conheço esse provérbio aí. Mas aí está em guerra. Em guerra o tempo todo. Vai vencer o bem ou o mal. Você alimenta mais. Você alimenta mais. Mas o problema, sabe o que é? É que nós somos assim. Em cada fase nossa, de vez em quando, a gente coloca um gato e um cachorro. Ou um gato e um rato. Você coloca uma onça e um javali. Você coloca um leão e uma gazela. Você coloca um escorpião e uma cobra dentro de você. Então tem muitas coisas que a gente faz, em vez de você criar uma harmonia, não, você faz piorar. E toda pessoa que ela é muito reagente com outras pessoas, ela é reagente com ela também. Ela é injusta com outras pessoas, ela é injusta com ela também. Só que a injustiça que ela pratica com ela, muitas vezes, é o que nós chamamos de injustiça inversa. Não tem aquela pessoa que quer tudo para ela, e ela acha que ela está fazendo um bem para ela mesma? Mas, na verdade, uma pessoa que só faz o bem para si próprio,
está fazendo mal para o mundo em que ela vive. Imagine se os macacos destruíssem todas as bananeiras da floresta. O que ia faltar para eles? Destruir de sementes. Eles destroem todas as bananeiras. O que acontece com eles? Não vai ter banana para comer. E esse é o problema. Então, o estado de luta, o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, você está em estado de luta com você mesmo. Em alguns momentos do seu dia, da sua semana, do seu mês, do seu ano, você está com outras pessoas. Então, por exemplo, nós temos a esposa, né? O marido e a esposa. Nos momentos que você está em casa, ou vocês estão juntos em algum lugar, é um estado de luta. Tem aqueles momentos com os filhos, no seu local de trabalho. Então, nós temos que aprender. E essas lutas que só a mulher que ganha, né? Nessa hora aí. Mas muitas vezes a gente acaba dando munição para elas, né? A hora que elas estão certas e a outra hora também. É o tempo todo. Mas o problema é, o erro do homem, sabe qual que é? É que é o homem que dá as munições para a mulher. Sabe como? Com autoridade. Eu que mando. Porque a mulher, ela é mais demorada, mas ela é mais flexível que o homem. Ela demora mais, mas é mais flexível que o homem. O homem vira folha. Pup, pup. Você sopra, ele vira. Aí só ele volta de novo. O homem tem esse negócio. A mulher, meu amigo, se ela virar, para depois desvirar, eu vou te falar uma coisa. É difícil, não é fácil não. Então, e outra coisa, mulher só costuma virar uma vez, ela não costuma virar 2 vezes. O homem não, vira 1, 2, 3, 10, 20, o mês todo, o ano todo. É tipo aquela brincadeira de antigamente. Vocês vão lembrar, catinodé, catinodé, catinodé. O homem é desse jeito, catinodé, catinodé, catinodé. Mulher, a mulher não, a mulher, a hora que ela vira a folha para um lado, a hora que ela não quer mais uma coisa, você larga de mão, pode esquecer, que ela acabou. E o pior de tudo é que geralmente é o homem que dá a munição para a mulher, porque age de forma errada. Baruch Hashem. O que significa estado de luta? Esse é o momento em que de fato estamos dispostos a agir. Yaakov lutou com Malach e foi chamado Israel. Nesse ponto chegamos ao estado completo de existência. Significa que somos livres, principalmente das prisões, padrões e limites ao qual esse mundo é mestre em dominar. Israel abençoou toda a sua descendência. Essa bênção significa que somos canais para trazer Elohim para dentro de nós e espalharmos o Kadosh pelo mundo. E não trazemos o mundo para ser espalhados para dentro de nós. Alguém não entendeu essa frase? Esse texto? Vou ler de novo. Israel abençoa toda a sua descendência. Isso significa que cada um de nós estamos com essa bênção. Só que alguns não pegaram ainda. Israel abençoa toda a sua descendência. Essa brachá, ela significa que nós somos canais para trazer Elohim para dentro de nós e espalharmos o Kadosh pelo mundo e não trazermos o mundo para ser espalhados para dentro de nós. Isso é muito forte. Muito bom. Muito bom. Da maneira certa. Irmão, se você entender isso aqui, você muda a sua vida. Você conseguir espalhar Elohim através de você e não você espalhar o mundo para dentro de você. Resistir ao poder dos desvios do mundo, poderes que lutam para nos desviar de nossa vida eterna, poderes que lutam para nos desviar de nossa verdade eterna,
poderes que lutam para nos desviar de nossa verdade interna e viver momentos da verdade, mesmo imperfeitos. Podemos usufruir da doação da perfeição de Yah, mesmo quem se submete a ele, Habaruch HaKadosh, o bendito e Kadosh. Essa aqui é um pouquinho mais complicada, eu vou ler de novo. Ou alguém já quer dar um parecer aí? Alguém já entendeu essa? Resistir ao poder dos desvios do mundo. O que vocês acham que são as coisas que nos desviam? E o interessante é assim, ó, que as coisas que desviam a Leila são as coisas do mundo da Leila. É a maneira que ela se conecta com o mundo. Então, não é as dela, às vezes, não são as mesmas minhas. Às vezes eu me conecto com coisas que ela não se conecta. Então, resistir ao poder dos desvios do mundo, poderes que lutam para nos desviar de nossa verdade interna e viver momentos da verdade, mesmo sendo imperfeitos, podemos usufruir da doação da perfeição de Yah, dada a quem se submete a ele, o bendito e Kadosh. Isso aqui é bem... Isso aqui tinha que ser uma paraxá inteirinha só desse texto aqui, ó, para a gente poder entender de forma mais profunda. É quando a gente vai sentir, chegar nesse grau aí, observação, sente a plenitude de Yah. A plenitude de Yah, é. Porque você foi até outros... Quanto mais ele te preenche, quanto mais você se preenche, ou quanto mais ele te preenche, menos o mundo te agride, menos importância tem e menos força tem. Por exemplo, qual foi o grau de importância de Yosef ter sido jogado no poço e ter sido vendido? Ele sofreu muito mais dor de estar dentro do poço do que ter sido colocado dentro de um poço pelos irmãos. Agora, qual das duas que é mais grave assim no natural? É você ser traído pelos seus irmãos, ser colocado dentro de um poço, depois vendido como escravo, ou você estar dentro de um poço? A questão do sentimento contra os irmãos, né? Mas a emuná dele era tão elevada que o que os irmãos fizeram com ele ficou isso aqui, ó. Não atingiu ele. Fica insignificante. Não deixa de ser grave, né? Mas é insignificante. Não tem assim, isso não é. Ele foi para o Egito, ele continuou sendo a mesma pessoa. E você? Quantas coisas que alteram você, que mexe com o seu nervo, o seu estado de espírito, o seu comportamento, as suas reações, os seus coices? Às vezes a gente chama isso de falta de paciência, né? Ou então a gente dá muita importância a certas coisas. Da aparência do mal. Não é fugir do mal, é da aparência do mal. Da aparência, não precisa nem Nem ser o mal, é só da aparência. O problema é quando ele vem pra gente. Né? O problema é que ele também, muitas das vezes, vem. Então, mas o que você fazia? Ele fugia da aparência do mal. Por quê? Porque, assim, por exemplo, né? Uma pessoa te ofende, uma pessoa te agride, uma pessoa te ofende. Eu lembro do dia que eu fui no supermercado, aí eu me arrependi. Eu fui no supermercado e aí estava muito cheio, né? Tinha promoção, e eu pus o carro assim, todo dando seta, né? Para dar seta, para entrar, né? E tinha uma pessoa fazendo manual para ser ruim de volante, mas tá lá. Eu estou esperando, esperando, e a pessoa fazendo manual. Pôs o cinto, sei o quê. E a hora que a pessoa saiu, que eu tinha que esperar o carro passar, porque para entrar na vaga, veio uma senhora em outro carro. Ela me viu. Me viu. Ela entrou, você precisa de ver, sabe? A pressa que entrou.
bom demais. Laura, pode entrar lá. Eu vou ficar aqui fora uns minutos. Fui lá coçar o pé, um pneu esmurchou, pneu murchando. Cocei o outro pé na outra roda, o outro pneu murchou e fui fazer minha compra. É um mal, tem hora que tem com a gente. Corre dele, Tá certo isso? Não. Foi justo da minha parte? Não, eu fui mais injusto do que ela. Eu fui pior do que ela. Mas como? Eu não devia ter feito aquilo. Não é porque ela fez comigo mal que eu vou fazer o mal com ela. Qual o direito que eu tenho de fazer isso? Ela não me deu esse direito. Nós não temos o direito da rabá. Nós não temos o direito de fazer o mal em quem faz o mal com a gente. Isso é injustiça, isso está errado. A Torá não permite isso. É pagar o mal com mal. Pagar o mal com mal. É injustiça. Não é assim que funciona. Aí depois eu pensei, mas já tinha feito, eu já tinha rido demais da conta. Eu pensei, eu me arrependi, pedi perdão para o Eterno. Falei, se um dia eu encontrar com essa mulher, eu vou consertar isso. Tomara que um dia ela precise de mim, eu estou lá para ajudar. Mas, hoje, eu não faria isso hoje, nunca. Com o conhecimento, o Yom, eu não faria jamais uma coisa dessa. E hoje já aconteceu coisas piores do que essa situação aí, e eu não... Eu estou... aconteceu... Mais fácil. A gente vai foi difícil para você, você teve repetitor, né? Exato. Hoje, com coisas piores, é mais fácil. Hoje vai tentando superar as coisas do mundo. Você fica chateado? Fica, mas eu não reajo. Com injustiça, não. Eu não reajo. Israel abençoa toda a sua descendência, e essa bênção significa que somos canais para trazer Elohim para dentro de nós e espalharmos o Kadosh pelo mundo, e não trazermos o mundo para ser espalhados para dentro de nós. Eu imagino que esse momento foi um momento em que eu espalhei o Eterno. Eu não deixei o mundo se espalhar dentro de mim. Sem esquecer-se de nossas fraquezas, como os filhos de Jacó não tiveram capacidade de controlar todas as circunstâncias em alguns dias, passando por tempos difíceis. Ainda assim, Elohim, o misericordioso, fez o mundo cooperar para o bem de Israel.